Olá, campeão! Olá, campeã! É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro, sou diretor da Venda Mais. E eu tenho participado muito de grupos de mentoria com empresários que têm nos perguntando como é que faz para vender mais em toda essa situação. Na verdade, a gente tem notado que existem três tipos de situação. Empresas que estão no que a gente chama de tempestade, que são as que estão mais sofrendo com a questão da pandemia, do isolamento social. Então, o faturamento caiu de 0 a 50%, ou então realmente reduzindo custos, tendo que decidir se continuam abertas ou não. Então, é uma situação muito complicada, se vão para o e-commerce, se conseguem entregar, se fazem com que os clientes venham pegar, mas estão nesse repensar, a gente chama de tempestade. Tem empresas que estão no nevoeiro, e estão pensando o que eu faço, para onde que eu vou, e estão tentando revisar todo o seu modelo de negócio. E temos empresas que, inclusive, estão indo muito bem. Então, por exemplo, nos nossos grupos de mentoria, a gente tem entre 80% e 85% das empresas que estão com as metas batidas até superiores ao que elas tinham planejado inicialmente lá no começo do ano. Então, ainda não deu para recuperar toda a perda do ano, porque tivemos meses bem ruins, abril e maio foram bem ruins, mas agora, por exemplo, em junho, os resultados foram excelentes. Então, uma das coisas que a gente tem falado muito é que as empresas que estão indo bem estão repensando a forma como trabalham. Quando elas começam a revisar seus números e começam a trabalhar corretamente, elas começam a entender o que precisa fazer para se adaptar a esta nova situação. Eu tenho falado que a gente precisa gerir três coisas muito importantes agora nesse momento. A gestão por indicadores, então os números. Então, por exemplo, número de contatos. Quantos clientes estão falando comigo? Com quantos clientes eu estou falando? Quantos clientes inativos eu estou procurando, certo? Quanto que eu estou prospectando de novos clientes? Dos clientes que eu estou entrando em contato, quantos estão convertendo em venda? As vendas, qual que é o valor médio? Então, quem está comprando, quanto que está gastando comigo? Isso tudo tem que começar a monitorar muito de perto a gestão por indicadores e começar a melhorar isso. A segunda gestão é gestão por processos. É você começar a entender que a execução aqui, a disciplina, a consistência, de você ser realmente muito disciplinado e consistente nas atividades que vão trazer resultados, é fundamental. Então veja que tem algumas pessoas esperando que aconteçam e tem outras proativas em relação ao que aconteça. Eu sempre digo, foque no que você tem controle. E o que a gente tem controle é a nossa atitude e as nossas ações. Então, você começar consistentemente a tentar melhorar os resultados em se adaptar, reduzir custos quando precisa, melhorar algumas coisas, ser mais eficiente, aumentar as atividades em algumas áreas, tudo isso está trazendo bons resultados. A economia continua girando, o dinheiro continua girando. A questão é direcionar para onde ele está e ajudar o Brasil a fazer essa recuperação, a sua empresa a fazer a recuperação e você a melhorar seus resultados também. E a terceira gestão que eu tenho falado muito é a gestão da questão psicológica e emocional. Para a gente lidar melhor com esses altos e baixos, a gente ter uma rotina produtiva que não seja só voltada ao trabalho, mas que a nossa vida pessoal, o nosso psicológico, os nossos relacionamentos com a família, com as pessoas que a gente ama, também esteja bem. Porque senão não adianta nada se sustenta se isso não estiver funcionando bem. Então, eu queria te convidar a repensar tudo isso junto comigo num curso que a gente está lançando junto com o Syncades, que se chama Alta Performance em Vendas. São 10 semanas, cada semana a gente tem um encontro para debater um assunto específico, sempre ligado a vendas, com exercícios práticos para você já entender o que está sendo feito, aquele conceito, adaptar para a tua própria realidade e aí praticar naquela semana. É muito rico, eu tenho muitos depoimentos, sei que funciona e principalmente dá um foco positivo. Tem uma frase que eu gosto muito de um autor chamado Viktor Frankl, que diz que entre o momento que acontece uma coisa e a nossa resposta tem um espaço. Nesse espaço tem uma escolha, e na escolha reside nossa liberdade e nosso crescimento. Repetindo, entre o momento que acontece alguma coisa e a nossa resposta tem um espaço, no espaço tem uma escolha, e na escolha reside nossa liberdade e nosso crescimento. Então, muitas vezes a gente não controla o que nos acontece, mas a nossa resposta a gente sempre pode controlar. E aqui a questão é justamente de direcionar esta resposta a coisas produtivas, que deem resultado, que façam com que a gente tenha foco e a gente consiga cumprir a nossa missão, certo? Como empresa, como pessoas, e ajudar realmente nessa recuperação que o Brasil tanto precisa. Então, está aqui feito o convite, Alta Performance em Vendas com o Syncad. Grande abraço, obrigado e vejo você no curso.